Estamos gravando muito bem, muito bem. E aí, gente feliz? Como que vocês estão? Estão de boa? Por aqui está tudo ótimo, tudo maravilha. Hoje é sábado, dia 25/4/2026. Estamos aqui às 15 horas e mais um minutinho, 15 horas e um minuto. Vamos fazer aqui hoje mais um conteúdo. Vai ser esse conteúdo, tem um tema, né? E o tema é a continuação do homem de oração. Vamos continuar com aquela conversa, né? Aquela conversa que a gente teve no outro vídeo. Vamos dar continuidade. Bem, eu sou o J. Fernandes, estou em Jaboatão dos Guararapes. É uma cidade aqui da área metropolitana do Recife, que é a capital pernambucana, conhecida como a nossa Veneza brasileira. Gente, se sintam amados, se sintam abraçados, se sintam importantes, porque vocês são um povo diferente, vocês são um povo como nunca houve outro povo na face da terra. Somos esse povo especial. Vamos lá, principalmente aqueles que já têm os olhos iluminados, já conhecem sua verdadeira identidade, já sabem quem é. Maravilha, então. Falando o tema, né, que é a continuação do homem de oração, eu quero aqui ir para os abraços do canal. Quero mandar aqui uns abraços hoje aqui. E quero dizer que você que comentam, tá? Você que comenta, mande sempre a sua cidade, porque eu mando um abraço para você e a sua cidade. Primeiro aqui eu vou mandar um abraço aqui caloroso para Wanda Borges. Wanda está lá em Uberlândia, lá nas Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro. Um abraço aí para Wanda e todos aí de Uberlândia, Minas Gerais. Também tem aqui a Ionice. Ionice, ela está no Embu das Artes, São Paulo, capital. Um abraço aqui para Ionice e seu esposo e também todos aí de Embu das Artes. Eu já morei aí em Tapecerica da Serra, bem coladinho aí com o Embu das Artes. Maravilha, vamos que vamos. Aqui vem o Ademar Bagatoli. Ademar Bagatoli, ele está em Timbó, lá em Santa Catarina. Forte abraço aí, meu querido. Um abraço aí para você, para sua família e todos aí de Timbó, lá em Santa Catarina, lá no sul, hein? Sul deve estar quente hoje, né? Mas vai esfriar aí, segundo os meteorologistas. Vem aqui o Roberto Lira. O Roberto Lira está em Guarulhos, São Paulo, né? Área metropolitana aí de São Paulo, Guarulhos. E Roberto é motorista de caminhão. Um forte abraço aí para Roberto, para sua família e todos de Guarulhos. E vamos aqui, vamos que vamos. Guarulhos, São Paulo. Vamos aqui a Tereza Rosa. Tereza Rosa, ela está em Jales, lá no interior de São Paulo. Um abraço aí para Tereza Rosa e todos de Jales. Vem aqui a Genilda Rosa, é irmã da Tereza Rosa. Só que ela não mora em Jales, ela mora em Palmeiras do Oeste, lá para aquelas bandas de Ribeirão Preto. Que maravilha, um forte abraço aí para Genilda Rosa e toda a sua família e também todos aí de Palmeira do Oeste. Vamos que vamos. Aqui tem ainda a Miriam. Vou mandar um forte abraço para a Miriam. Ela mora aqui no Imbura, Recife, né? Tá aqui do ladinho, coladinho aqui. Forte abraço aí para a Miriam e toda a sua família. Enfim, Miriam é daqui de Recife. Mora num bairro chamado Imbura, bem coladinho ali com o Aeroporto Internacional dos Guararapes. Eu também estou aqui pertinho, né? Daqui a gente escuta os aviões descendo, subindo, né? Vindo para Pouso, decolando, aquele barulhão aqui. Parece que está no quintal de casa. Mas vamos o que interessa. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos continuar aqui. Vamos dar continuidade o vídeo anterior que a gente falou sobre homem de oração. Bem, a gente terminou lendo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Nesse capítulo, né, inclusive até nesse versículo aí, 2 versículos anterior, fala de um poder. Um poder, mas esse poder não é um poder do mal. É um poder do bem, mas o poder é mal. Entende? Entende? Para você ver que o Criador, ele não tem sentimento humano. Certo? Ele não tem esse sentimento humano. Então, o Criador, tá tudo bem, tá tudo legal. Para ele não tem tempo ruim. Certo? Então, vamos lá. Então, esse poder, aqui diz assim, um poder sedutor. Eu estou lendo aqui na Bíblia Viva, tá? Esse versículo aqui especial, estou na Viva. É um poder sedutor para que eles creiam de
todo o coração na mentira. Olha que coisa, né? Então, rejeitaram, né? Rejeitaram o que ele fez. Então ele mandou aí um poder mau, que faz as pessoas colocar todo o coração dele, só que é uma mentira. Falando que isso é uma mentira, eu quero já aproveitar aqui para eu não esquecer e lembrar que o Brasil, lembra que eu não estou falando mal de ninguém, tá? Eu trago um conhecimento para você se enriquecer e sair dessas situações que você está metido aí, desse medo terrível, tá? Vamos lá. Então, o Brasil é um lugar, talvez seja o único país do mundo que tem mais esses lugares que chamam de igreja. Eu não posso chamar isso de igreja porque não é igreja, né? Você sabe que isso não é igreja. Igreja nunca foi parede. Então eu chamo de chupana, de caverna, de arapuca, de gaiola, lugar que aprisiona as pessoas. Lugar de tocar terror. Mas vamos lá. É o lugar que mais tem essas casas. Cada esquina tem 2, 3, 4 emendadas assim, sabe? Tem rua que tem umas 10 lado a lado, disputando as pessoas. Disputando que nem gado, né? Bota laço para pegar, que nem passarinho, né? Os passarinheiros colocam laço para pegar os pássaros. Mas vamos lá. Então, é o lugar mais que tem esses lugares, são o lugar mais que tem, talvez no mundo todo, não tem pessoa, não, em cada país, né? Não tem pessoas, tantas pessoas que oram, que vivem de vigília em vigília, de montes em montes, de vales em vales, de noite a noite. É um povo que faz mais noitada possível. E eu digo que isso é piorando a situação. Não é que eu diga que é real. Então, por ser esse lugar que tem mais gente, não é, nesse clamor, nesse sub de monte, nessas noitadas de oração, não devia ser um país muito quieto, muito tranquilo? Se isso funcionasse? Eu faço você pensar. Eu faço você pensar. Não era o país para ser mais calmo do mundo? Se isso funcionasse, porque não funciona, né? Não funciona. Apesar de ser o país que mais tem essas denominações e mais tem pessoas de oração, é o país que mais tampa caixão de mulher assassinada pelos maridos. Eu te pergunto, isso funciona? Não, não funciona. E não funciona por um simples motivo, porque o coração deles está aplicado numa mentira. É só por isso. E não é eu, não é invenção aqui do J. Fernandes. Não é porque o J. Fernandes tem raiva das pessoas. Não é porque o J. Fernandes brigou lá, quando ele era bispo lá, ele brigou lá com o líder, queria tomar a igreja. Não, não, não. Eu deixei lá, porque o meu entendimento, eu olhei e entendi isso aqui. Eu ia buscar esse poder e eu trazia esse poder. Só que é um poder mau, um poder sedutor, um poder enganador, um poder escravizador. E as pessoas morrem na escravidão. Então presta atenção no que eu estou te falando, abençoado. Ser de luz. Então fala desse poder sedutor para que as pessoas creiam de todo o coração na mentira. Está escrito, não é? Foi eu que inventei. Não foi eu que coloquei lá. Foi eles que colocaram, não eu. Certo? Então vamos lá. Então, o que é a verdade? Se isso aí é uma mentira, então o que é a verdade? Dá para explicar? É o conhecimento que eu trago hoje para tirar você desse engano. Salmo 82:6 fala da verdade. Vós sois Deus. Tu és um Deus. Não dá para tu ir buscar Deus porque tu és Ele. Entende? Vós sois Deus. Todos vós, filho do Altíssimo. Essa é a verdade. Quando se vai buscar Deus, traz um poder enganador. Traz um poder sedutor. Traz um poder escravizador. E não a liberdade. Em João,
capítulo 10, versículo 32 ao 35, houve uma disputa aí, Jesus, o Nazareno, o Yahusha, com os judeus, com os sacerdotes, com os líderes da época, líderes da lei mosaica. No 30, eu não vou ler o 30, né? Eu vou citar aqui o 30. Eu vou citar do 32 ao 35. Mas no 30, o Yahusha disse assim, eu e o meu pai somos um. Aí no 31, eles pegaram em pedra para atirar nele. Porque ele não quer que ninguém saiba que você é Deus. Isso é escondido debaixo de 7 capas. Para você não descobrir quem você é. Para você não descobrir a sua verdadeira identidade. Então, o que eles deixaram você acessar é que você é um pecador, um miserável, um desgraçado, condenado ao inferno. Ou um candidato, forte candidato ao inferno. É isso que você acessa, é isso que você conhece. No 32, aí o Yahusha diz assim para eles, eu tenho vos mostrado tantas obras boas procedentes do meu pai, que era ele mesmo, mas vamos... Por qual delas vocês me apedrejam? Eles disseram, não, nós não te apedrejamos por causa de obra boa, não. Nós te apedrejamos por causa de que você diz que você é Deus. Você sendo um homem, se faz Deus a si mesmo. Você não é um homem abençoado. Você não é um homem, você é um Deus vestido de homem. Mas eles não querem que você saiba disso. Você não é um homem. Você não é um homem. Você é um Deus vestido de homem. Você é um Deus, filho do homem. Era isso que o Yahusha dizia. O filho do homem tem poder na terra, mas eu sou Deus. Pois nós vamos te apedrejar por conta dessa blasfêmia que você diz que se faz Deus ou você mesmo. Aí ele diz assim, não está escrito na tua lei que eu disse, tu és Deus? Não está escrito que eu falei que você é Deus? Se as escrituras chamam a Deus a quem a palavra é enviada, você não pode anular as escrituras. Estão anulando as escrituras, apesar que as escrituras tudo já se cumpriu. Mas quem crê nela, tem ela como regra de fé, carrega debaixo do braço, está anulando ela toda vez que faz um culto. E eu digo, a igreja, a chamada igreja, piorou o mundo 55 mil vezes. Piorou 55 mil vezes o mundo. Porque o mundo cada dia é pior por conta desse engano, por conta dessa mentira. Eles não são culpados disso, porque foi isso que eles aprenderam. Eu não estou aqui contra homem, contra pessoas. Eu estou denunciando a mentira da circuncisão. Aliás, nem é eu que denuncio. É o próprio Evangelho. O Evangelho denuncia. Ou seja, Cristo, que é depois da cruz, denuncia as religiões. Eu sou porta-voz. Sou ministro de um novo pacto. Entende? Vós sois Deus. João 10, do 32 ao 35, fica provado que você é um Deus. E por ser um Deus, você é dono de tudo. É dono de tudo. Então, quando você vai orar pedindo coisa como que você não tem, você não está acreditando no que foi feito. Você não conhece, mas a prática é essa, não acredita no que foi feito, porque não é que você não tem, você é dono de tudo, então a conversa é outra, o papo é outro. O papo é outro. Quando você se faz coitado, você continua coitado, continua sem nada. Então o papo é outro, a conversa é outra, o diálogo hoje tem que ser outro e não aquele do tempo de Moisés. Entende? O papo é outro. Você é dono de tudo. Efésios 1, versículo 3 diz, você é dono de tudo, você é abençoado com toda, você tem tudo. É seu, tudo é nosso. Entende isso? Hebreu 9, 26 diz que ele se manifestou, o Criador se manifestou em carne, veio naquele Nazareno, e aniquilou o pecado com o sacrifício de si mesmo. Então, a verdade é que você é um Deus, a verdade é que você é dono de tudo, e a verdade é que você não tem pecado. Essa é a verdade. Então, quando você vai orar dizendo assim, visite aquela coitadinha, você está piorando a situação. Perdoa nossos pecados, você está piorando o mundo.
Tem pena daquele pecador. Você está piorando o mundo. Você não está melhorando, está piorando. Daí, é por isso que tem tanta desgraça hoje, tanto feminicídio, tanto assalto, tanta morte, tanta guerra, tanta roubalheira por conta disso. O responsável é isso. Entende? Eu estou te falando a verdade. Essa é a verdade que liberta, abençoado. Essa é a verdade que liberta. Vou te falar 3 tópicos hoje de novo. Estou no 2º tópico. Quero falar um pouco, lembrar do Conselho de Nicéia. O Conselho de Nicéia aconteceu... Por que tem esse nome Conselho de Nicéia? É um conselho, foi um conselho, uma reunião da liderança romana, liderado, não, elaborado pelo Constantino, o imperador Constantino I, numa cidade chamada de Nice. Por isso, denominado Conselho de Nicéia. Essa cidade chamada Nice, hoje, nesse lugar, nessa cidade, é o país turco, é a Turquia lá hoje. Entende isso? Lá hoje é a Turquia. Agora vamos dar continuidade. Eu quero ler agora Colossenses 2:9. Eu vou ler na atualizada, corrigida e fiel. Ou Almeida corrigida e fiel. Diz assim, Colossenses 2:9, olha o que está escrito. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Daí, olha, porque nele, está falando do Cristo, do Nazareno, nele habita toda a plenitude da divindade. O que eu vou te falar aqui é muito profundo. Talvez você vai me ignorar, talvez você vai se ofender, não sei. Mas o que eu vou falar é muito profundo aqui, tá? Mas não é o que eu estou trazendo um conhecimento. Entende? Mas eu lembro que no João capítulo 6, lá no João 6, algum versículo 56, 58, por ali assim, ele falou um dia assim, o Nazareno falou assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que não se alimentar de mim, não tem parte comigo. Aí lá tem uma palavra assim, não comer a minha carne, mas na verdade é se alimentar de mim. Aí no versículo seguinte diz assim, e muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Por quê? Porque aquilo era muito profundo para eles. Em outra palavra, como eu sou eletricista, instalador, deixa eu te contar uma coisa. Existe monofásico, bifásico e trifásico. Mas eu quero falar de outro jeito. Existe o 127 volts, que conhece por 110, 220, 380 e 13.800 volts. Ainda existe mais, mas eu vou parar nesses 4 aqui. Quem está em 120, 110, no 120, no 220 queima. Se você pegar um aparelho lá que é 110 e botar no 220, queima ele. Ele não suporta 220. Quem está em 220, se botar em 380, queima. Ele não suporta 380. Quem está em 380, se botar 13.8, ele queima, ele não suporta. Paulo falou isso de uma maneira diferente do que eu estou explicando. Eu estou dando detalhe para você, eu estou trazendo riquezas de detalhe para você. Estou simplificando isso para você. Paulo falou um dia assim, os da circuncisão, que hoje é quando você falar, lê lá os evangelhos, as cartas de Paulo, e vê falar da circuncisão, é Pedro, Tiago e João, é os discípulos do Nazareno, é antes da cruz, a circuncisão. Eles não suportam a sã doutrina, eles não suportam, porque se eu dizer que ele não tem pecado, eles vão se escandalizar, vai embora. Se eu dizer que ele é Deus, pior, ele vai atirar pé de mim. Eles não suportam a sã doutrina. E o que eu vou dizer aqui a você vai ser muito profundo. Nele, no Nazareno, habita ou habitava, né? Toda a plenitude da divindade.
Toda a plenitude da divindade estava nele. Sendo assim, não existe uma hierarquia no céu. É uma mentira. É uma mentira. Não existe um papai no céu. Não existe. Não existe isso. Você não tem a quem pedir nada no céu. Não existe isso. Isso é muito profundo. Mas eu estou aqui para te falar a verdade. Verdade que liberta. É por isso que eu estou aqui. Olhe, nele habitava toda a plenitude, tudo. Ou seja, lá em cima estava vazio, não tinha ninguém lá. O papai veio, vamos chamar assim, o papai veio e habitou dentro daquele corpito ali chamado Nazareno. Então lá não tinha ninguém, lá estava vazio. Agora, olha esse versículo, o mesmo versículo eu vou ler na Viva, na Bíblia Viva. Eu li na Almeida, Corrigida e Fiel. Olha na Vivo como que fala, o mesmo versículo. Como é que ele diz? Porque em Cristo, existe tudo de Deus em um corpo humano. Abençoado, me perdoe eu te chamar abençoado. Você é um ser de luz. Você é o pai das luzes mesmo. Em Cristo quer dizer depois da cruz. Depois da cruz é o reinado de Cristo. Então todos estão em Cristo. Não é quem dá uma impressão, abençoado. Lá no Conselho de Nicéia, eles colocaram as coisas de um jeito. Isso aconteceu no ano 325 da era cristã. Paulo não estava mais aqui. O Apocalipse já tinha acontecido. Eles se reuniram ali para decidir o que o mundo ia acessar, ia crer e praticar. Foi eles que decidiram isso. Preste atenção. Em Cristo não é você se converter, decidir, aceitar Jesus. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Você não pode aceitar Jesus. Você ali está aceitando as regras daquela denominação e não Jesus. Estar em Cristo é estar depois da cruz. Todos que estão depois da cruz, que não tem mais ninguém antes da cruz, estão em Cristo, no reinado de Cristo, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. Isso não é físico, abençoado. Isso é uma condições na mente. É um despertar da tua mente. O reino está na tua mente. O reino está dentro de vós. Estar em Cristo é estar depois da cruz. E todos que vivem depois da cruz, no seu corpo, tem tudo de Deus. Se tem tudo dele, onde é que tem alguma coisa sobrando? Entende? Porque em Cristo existe tudo de Deus num corpo humano. Esse meu corpo aqui é humano, mas o que dá vida a esse humano é o próprio Deus, é o todo de Deus. Então, toda a plenitude habitava nele, mas não é só nele. Depois da cruz, em todo o corpo humano, é Deus que está ali. O Espírito é Deus. A vida é o Criador, certo? Quando se desconectar, quando se desencarnar, que o corpo ficar sem vida, ali é Deus, não tem inferno, não tem condenação, não tem nada disso. É uma mentira cruel. Entende? Essa é a verdade. Estou te mostrando. Leia na Bíblia. Porque nele habita, disse lá, corporalmente, no corpo dele, toda a plenitude, toda a plenitude. Plenitude é tudo. É o completo, é tudo da divindade. Mas não é só nele. Depois da cruz, depois dele, em Cristo, depois da revelação a Paulo, que foi Cristo, que ele estabeleceu o reino dele, num corpo humano, está tudo do Criador. É profundo.
Então não tem negócio de ir buscar Deus no monte, no vale, na montanha, em canto nenhum. Isso é uma fake news. Isso é uma mentira descabida. Isso é uma escravidão. Entende isso? Eu quero repetir de novo aqui para você. Porque em Cristo, eu vou botar do jeito... Em Cristo, vou botar do jeito que para você entender melhor. Porque depois da cruz... Porque no reino cristão, no reino de Cristo, no reino dos céus, existe tudo do Criador no corpo humano. Leia na Bíblia Viva. Vá no seu, se você não tem isso impresso, eu nem aconselho você ter um impresso, nem aconselho isso. Mas vá no seu celular e digite Bíblia Viva Online, Bíblia Viva Online. Clique nela, que nela tem todas essas versões. Então, toda versão tem nela. Aí você vê a versão que você quiser. Veja na Bíblia Viva, Colossenses 2,9, na Bíblia Viva. Na Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, porque nele habita, disse o apóstolo que escreveu o Evangelho, toda a plenitude. Lá não tem ninguém. Toda a plenitude, toda. O Criador se manifestou em carne. Ali dentro era o Criador. Vocês mataram o Criador. Ele não morre, né? Matou o corpo. Só que na Viva, mesmo Colossenses 2,9, na Viva, olha o que diz. Porque em Cristo, porque no reino, porque depois da cruz, tudo de Deus, tudo do Criador, habita num corpo humano. Entende isso? Você não precisa buscar ele em lugar nenhum, você não precisa de ninguém orar por você, você não deve orar por ninguém, você deve levar o conhecimento às pessoas. É isso que vai mudar o mundo, é isso. Quando as pessoas saberem quem ele é, entender quem ele é, ele não vai mais matar ninguém, nem mulher, nem homem, nem menino, nem criança, nem estrupar, nem roubar, nem atirar, nem nada disso. Ele vai amar os outros, porque eu amando você, eu estou amando a mim mesmo. Entende? Como diz o Evangelho, nós não somos livres, nós não temos liberdade para fazer o mal. Nós somos livres para amar e servir um ao outro. Essa característica, essa natureza divina, quando ela se estabelece na pessoa, ele ama e serve aos outros. Ele não faz mal a ninguém mais. Porque a natureza dele é a natureza divina. Quem ele é? Ele é um ser divino. Ele é o papai. Entende? Estar em Cristo significa depois da cruz. Depois da cruz, todos estão no reino de Cristo. E todos têm o Deus, tudo do Criador, que chamam de Deus, dentro do seu corpo humano. Dentro do seu corpo humano está o Criador por completo, por inteiro. Aliás, você é o Criador vivendo uma experiência humana. Deu para sacar isso, abençoado? Esse costume de abençoado tem que sair de mim. Não está errado, mas é mais profundo. Eu não sou um sujeito raso. E eu não gosto de levar ninguém na areia da praia. Vamos mergulhar profundo. Vamos ver as riquezas, as profundezas da glória de Cristo. Espero que você não se queime, né? Acho que não. Tua mente está sendo iluminada. Essa palavra lava, tira todo entulho, desintoxica a tua mente, limpa ela. Ser de luz que você é. O que tinha de acontecer já aconteceu. Estão com medo da vinda, estão com medo do apocalipse, estão com medo não sei de quê. Tudo que tinha para acontecer, segundo relata nesse livro que você carrega, isso já aconteceu. Tudo já aconteceu.
A Bíblia, eu estou no terceiro tópico, tá? A Bíblia é uma numerologia. A Bíblia é um livro de número. Traduzido em palavra, mas é um livro de número, uma numerologia. No calendário judaico, cada letra corresponde a um número. No calendário judaico, cada letra corresponde a um número. Quando eles queriam falar com a pessoa para ninguém saber quem era, então eles chamavam de o 90, o 81, o 42. Entende? Eles chamavam as pessoas assim. Já vem aí o 101. Quem é o 101? Ana. Ana quer dizer 101. 101. Entende? Então a Bíblia é um livro de número. De número. É uma numerologia. Daí diz, quem tem sabedoria, faça conta. Está escrito, quem tem sabedoria, calcule, faça conta. Para você saber que tudo já aconteceu. Tudo já aconteceu. Você está com medo dos acontecimentos? Dá um trovão grande e é Jesus que está voltando. Dá uma chuvada, arrasta os carros, é Jesus que está voltando. Sabe por quê? Não é Jesus que está voltando. Sabe por que arrasta os carros? Porque não tem para onde dar água aí. Não tem para onde dar água aí, abençoado. Eu moro em Recife. Choveu de ontem a ontem para onde? Choveu para Dedéu aqui. E o Recife ficou intransitável. Se o cara dizer que vai ganhar a eleição para consertar isso, é mentira dele. Porque ele não tem como consertar. Não tem para onde dar água aí. Não tem para onde ir. Porque no lugar da água era tudo casa. Eu morei em São Paulo 20 anos. Se o cara dizer que vai consertar aquilo lá, nem acredito, porque ele não tem o que fazer, abençoado. Ele vai botar aquela água para onde? Não tem. Ele pode até melhorar alguma coisa, tudo bem. Ele deve trabalhar para melhorar? Sim, claro que sim. Mas dizer que vai resolver o problema, não vai. Ele vai botar água para onde? Não tem para onde dar água aí, não tem para onde ir. Toda aquela chuvarada que cai dentro daquela capital imensa, Rio Pinheiro e Rio Tietê, acabou. Enche, entulha tudo, acabou. Não tem mais para onde dar água aí, não. Vai fazer o quê? É uma verdade, abençoada. A verdade, a pessoa tem que estar montado na verdade. Entende? E vai fazer o quê? Ah, não sei. Procura fazer casa lá pro lado dos morros, lá no alto. Então a Bíblia é um número de numerologia e manda fazer conta. Tá aqui. Vamos ver aqui? Apocalipse 13, 18. Vamos ler o Apocalipse 13, 18 para você o que diz, para ver. Aqui há sabedoria, tem que ter sabedoria. Precisa ter sabedoria. Aquele que tem entendimento tem que ser sábio e entendido, abençoado. Tem que ser uma calculadora humana. Calcule o número da besta. Você tem medo da besta? Diz que a besta vai se levantar da terra, né? Aquele dragão grandão com a cauda enorme da terra aí. Fake news, fake news. A besta que se levantou da terra já se levantou e não saiu de dentro da terra, pessoal, saiu do ventre de uma mulher. A terra é a terra de Israel. E a besta que se levantou do mar já se levantou. É do mar de pessoa. Um mar de gente elegeu um sujeito imperador. E ele se levantou desse mar de gente e já fez acontecer tudo que tinha de acontecer. Entende? Calcule o número. Está dizendo, aqui há sabedoria, tem que ter sabedoria. E entendimento, calcule o número da besta, porque é número de Satanás. É assim que está escrito? Leia. Não, é número de um homem. É o número de um homem. E o seu número é 666. Dentro da numerologia judaica, 666 é Nero César. Agora, leia na história de Israel quem sitiou Jerusalém, quem destruiu o templo, quem acabou com os sacerdotes. Nero César. Essa é a besta. Isso já aconteceu no ano 73, meados de 73. O Apocalipse aconteceu. E terminou mais ou menos em meados de 74,
4. Não, 3 anos, passou 3 anos isso. Entenderam? Isso já aconteceu. Nero César é a besta do Apocalipse. Faz a conta. Veja lá o número de cada letra judaica e veja se não dá certinho 666 o Nero César. Faça a conta. Não tome banho no calor dos outros, abençoado. Não seja que nem um papagaio repetidor. Seja sábio e tenha entendimento e viva o que você tem que viver. Você está vivendo o que você veio viver aqui ou está vivendo a vontade dos outros? O Apocalipse manda fazer conta. Ainda tem um lugar que eu vou mandar você fazer conta. O Evangelho da incircuncisão, que é o único Evangelho, diz em 1 Coríntios 13:10 o seguinte: quando vier o que é perfeito, aquilo que é perfeito, ou toda imperfeição será aniquilada. Aí você está esperando vir o perfeito já veio. É só fazer as contas. Quando vier, disse o apóstolo Paulo de Tarso, quando vier o que é perfeito, que estava para vir, trazer a recompensa dos judeus, ele prometeu vir trazer o salário, trazer a recompensa. Mas ele disse, quando vocês verem a calamidade no lugar que não tem que estar, no templo, em seguida, logo em seguida, você verá o meu sinal. Eu vou vir em seguida. Então isso acabou. Quando isso acabou, começou em meados do ano 70, meados de 70, e terminou em meados de 73. Em seguida ele veio. Faça as contas. Ele disse quando voltava. Não passa dessa geração. Aí a mentira é que essa geração é a gente, não. A geração dele, abençoado. Uma geração é 40 anos. Ele tinha 33, com mais 40, 70. No ano 70 aconteceu tudo. Faça as contas. Entende? O Evangelho diz, quando o perfeito vier, toda imperfeição acabou. Em 75 o perfeito chegou. E agora não tem mais imperfeição. Você é um ser perfeito. Você é perfeitíssimo. Quando ele vier, mas ele já veio. Ele já veio, olha. Vai fazer 2000 anos que ele veio. E você ainda está esperando ele vir. Não vai vir. Você é ele, abençoado. Você é ele. Dentro de um véu de carne. Você não é humano. Te fizeram humano, mas você não é. É a mentira da circuncisão. É o que o Conselho de Nicéia determinou lá na cidade de Nice em 325 DC. Compreende isso? Por isso que não funciona, abençoado. Não funciona. Eles te fazem homem de oração, você se torna uma pessoa religiosa, melhor do que todo mundo, se sente melhor do que todo mundo, nega namorar com a sua esposa, porque eu sou um homem santo, isso é pecado. A mulher também acaba o casamento. Eu digo porque isso já aconteceu comigo. Mas eu não me deixei levar por isso. Eu sempre fui uma pessoa mais diferente. Eu sentia uma certa repugnância, um certo tabu de namorar com a minha esposa. Porque eu era santo demais. Santidade na carne. Isso não existe, isso é uma religiosidade. É o poder enganador. Poder enganoso. Entende? Muitos casamentos foi pro beleléu, porque a mulher é tão santa que ela não namora mais com o marido, porque é pecado. E vice-versa. É uma mentira. Isso não funciona, abençoado. Isso não funciona. E não funciona por causa da mentira. Mas quando você entende quem você é, aí a coisa muda. Você fica livre. Você é um ser livre. Livre é livre, abençoado. Olha, eu espero ter te ajudado. Reveja tudo. Reveja tudo. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Embaixo aqui, na descrição do vídeo,
tem o meu número, se você quiser falar comigo, e também tem todas as informações para se você quiser contribuir com o nosso trabalho, contribuir aqui com esse canal, tá bom? Fica à vontade, a gente se vê em outra oportunidade.